Para o efeito, passo então a cumprimentar e a apresentar o nosso primeiro convidado desta noite, é Wellington Calazans, que se junta a nós a partir de Estocolmo, na Suécia, onde é residente e também trabalha. Wellington é jornalista e especialista em comunicação integrada e que é um habitual comentador aqui na TP Notícias. Wellington, muito boa noite, bem-vindo ao Conexão Angola. Boa noite, David. Boa noite a você assistindo ao Conexão Angola. É um prazer estar aqui de volta. Wellington, é assunto hoje, em instantes escassos, estamos a escassos segundos ou minutos, assim está correto, de ser anunciado o encerramento da contagem dos votos na África do Sul, embora a Comissão Eleitoral Independente já tenha feito saber que o anúncio dos resultados será apenas amanhã, domingo, 2 de junho, mas as projeções são claras, o ANC não passou dos 40% nestas eleições. David, um resultado que não surpreende por causa da construção desse cenário, né? Muitos erros ao longo desse percurso, a divisão do partido, inclusive com o ex-presidente Zuma criando um partido e sendo considerado por muitos analistas como o grande vencedor, se podemos dizer, né? Assim. E com isso, David, nós temos aí um cenário de instabilidade política, vai ter condição de formar um governo, provado isso, que a necessidade de formação de coligações, associações entre partidos para a formação de um governo descaracteriza muito os objetivos que deram origem à proposta de um partido, no caso da ANC. Quem perde com isso é o povo da África do Sul. Quem perde com isso é não apenas o eleitor, mas o país como um todo. Porque, David, estamos agora às vésperas do anúncio que você falou, oficiais, né, o anúncio oficial, mas o cenário de decréscimo do partido ANC, ele já está consolidado. E a oposição, ela ficou em segundo lugar e com bastante representação também. Obviamente que se formos fazer uma lógica política, é muito mais fácil trazer o partido do ex-presidente Zuma para uma composição e mais alguns pequenos partidos do que tentar o isolamento do Zuma através de uma coligação com uma oposição que ficou em segundo lugar com uma força assim, considerável, né? Já que atingiu um percentual expressivo também. No entanto, os desafios na África do Sul exigiam um governo muito mais forte. E é esse aqui o meu temor, como alguém que torce para que a África do Sul consiga superar os seus obstáculos. São muitos os obstáculos, especialmente na questão da energia, na questão do desemprego que predomina na população negra, e muitos dizem que o apartheid social ainda é muito forte na África do Sul, em função de uma maioria negra ser a maior prejudicada do ponto de vista socioeconômico no país. Então, David, não vemos agora um cenário para a resolução, num curto prazo, de tantos problemas vividos na terra de Nelson Mandela. Então, estes cenários que se vão aqui desenhando obrigam a várias outras análises. Os três partidos a seguir ao ANC, nomeadamente a coligação AD, este partido moderado de centro, temos o EFF, que é o partido fundado por Júlio Malema, ele também um dissidente do ANC e que está em quarto lugar, e ainda o MK, que é Mkota Zulu,
que é o partido fundado por Jacob Zuma, também dissidente do ANC. Estes partidos, do segundo ao quinto colocado, conseguem somar cerca de 45% dos votos, Wellington. Que conjugações aqui o ANC deverá fazer no sentido de inverter esta desvantagem e conseguir fazer alianças que garantam formar governo? David, como falei, o personalismo, né, eu falei isso semana passada aqui no programa, o personalismo tomou conta dessas eleições, e quando as propostas partidárias elas são secundarizadas por causa das proeminências, né, vamos falar assim, dos atores políticos, fica difícil dizer qual é a melhor escolha política numa composição de governo, porque não é mais uma questão ideológica. Nós vamos tratar aqui da questão do ego dos eleitos e daqueles que se consideram fortes ou capazes de influenciar na formação de um governo. O grande derrotado foi o ANC. Aqui não há como questionar isso, não é? O atual presidente, ele realmente deixa uma mancha no seu currículo político que ninguém vai querer carregar, porque, como você falou na introdução do tema, depois de 30 anos, é a primeira vez que o partido atinge um índice tão baixo de votação. Então, todo o cenário, David, de composição de governo, ele significa descaracterizar o partido que, por mais que tenha sido o vencedor na votação, não tem atingido um número capaz de ser independente na formação desse governo. Então, eu não arriscaria aqui dizer qual seria a melhor composição. Eu só digo, e já creio que repeti isso por mais de uma vez somente neste comentário, que vai ser muito difícil manter aquela plataforma eleitoral que convenceu os 40% ou um pouco menos do que isso a depositarem sua confiança na ANC. Então, o partido de Nelson Mandela, vamos chamar assim, para que facilite a compreensão, já que tantos quadros que saíram deste partido acabaram por formar outras siglas, este partido tem aí um desafio muito grande no xadrez político sul-africano, que é compor um governo capaz de não fazer com que nas próximas eleições ele esteja ainda mais fraco do que nas eleições que serão oficialmente anunciadas amanhã nos seus resultados. Wellington, aqui esta questão de um lado ideológica, mas há outra que é de posições mesmo pessoais. Por exemplo, Jacob Zuma tem uma diferença pessoal com o atual líder Cyril Ramaphosa. Aqui podíamos considerar que, por exemplo, Jacob Zuma conseguiu roubar 14% do eleitorado do ANC nestas eleições, o que garantiria ao ANC uns confortáveis 54% neste pleito da última quarta-feira, tendo ficado apenas com 40% e os outros 14% passaram para o MK. Parece que aqui está também em causa a continuidade de Cyril Ramaphosa na liderança tanto do ANC quanto a ver o seu nome sendo o indicado ao Parlamento para ser eleito Presidente da República? David, como eu falei, a questão do personalismo vai prejudicar muito a formação desse governo. Por isso, o humor do Jacob Zuma estará também em xeque, né? Porque se ele pensar mais na própria vaidade, naquilo que ele já foi e não naquilo que ele pode fazer pelo seu país e promover uma queda de braço com a ANC, nós vamos ver aí uma situação de enfraquecimento dos dois, tanto da ANC como do partido do
Zuma, não é? Que ficou, como você falou, numa colocação de 14%, perdão, numa votação em torno de 14%. David, esses 14%, eles são também dissidentes, tanto do eleitor como no percentual que acabou por acompanhar o Jacob Zuma naquela crise que aconteceu, em que ele esteve ameaçado de prisão, chegou inclusive a ter uma situação bastante constrangedora com a justiça, ameaças de prisão, enfim, e tudo aquilo produziu no Jacob Zuma como chamar assim, para não ser deselegante, mas um ódio à sua base do partido ANC, e isso pode inviabilizar o diálogo. É disso exatamente que eu temo, porque vai ser ruim apenas para o povo sul-africano. Por quê? Porque qualquer governo que seja formado numa base de composição em que as partes estejam numa provocação tão grande como nós estamos testemunhando na África do Sul, será um governo frágil, David. E os desafios, eles exigem um governo forte. Eu acho que esse multipartidarismo, em alguns momentos, prejudica, assim, sobremaneira, a formação de governos nos países. E aquilo que é cobrado em muitos países é pouco praticado nas grandes potências. Praticamente 2 ou 3 partidos ganham força nos tidos países de primeiro mundo. E já nos outros países há uma proliferação de partidos, pulverizando os votos, fragilizando quem fica à frente na votação, conduzindo a formação de um governo a uma verdadeira disputa de bastidores, em que é melhor que não seja divulgado o que é combinado ali por dentro, David. É tudo muito ruim, nesse caso aí, em especial para o povo da África do Sul. Wellington, obrigado por este comentário inicial. Estamos de volta para olharmos então para a questão que tem que ver com o Médio Oriente. Nesta sexta-feira à noite, fomos surpreendidos com o anúncio de Joe Biden de que Israel apresentava uma nova proposta de paz e que era irrecusável para o Hamas. Entretanto, hoje ouvimos o Hamas, ou melhor, Israel, a pronunciar-se sobre este mesmo projeto e dizendo que qualquer proposta de paz para a região proveniente de Israel não anula a ambição do Estado judeu de eliminar o Hamas. Como é que se pode avançar para conversações de paz nestas condições? David, os norte-americanos, os políticos norte-americanos não podem falar em nome de Israel porque eles são patrocinados por um bloco sionista que controla o dinheiro no planeta. E eles não querem correr esse risco. É uma jogada eleitoral de Joe Biden parecer forte e influente o suficiente para fazer Israel recuar no seu projeto de destruir a Palestina. Este é o projeto de Israel. Não há mais aqui questão de Hamas, Hezbollah, como muitos tentam transformar isso numa novela, enquanto o genocídio está em curso e a população civil da Palestina, ela é todos os dias conduzida a o que há de pior em termos de práticas de um sistema armado fortíssimo contra crianças, mulheres e idosos. Então, as palavras do presidente Joe Biden não refletem o pensamento da cúpula que está no poder em Israel, e isto confunde a opinião pública internacional, criando uma falsa expectativa. E observe que ele fala em proposta irrecusável, exatamente para culpar o Hamas
pela não pacificação, como se tivesse realmente acontecendo uma proposta de paz que não existe. E até o próprio presidente de Israel nega essa proposta, a existência dessa proposta. Então, o que temos aqui, David, é um jogo perigoso entre a necessidade de parecer forte do presidente dos Estados Unidos, a necessidade de limpar a imagem do país diante do que está acontecendo com o povo da Palestina, praticado por Israel, já que o chamado apoio incondicional a Israel é anunciado todos os dias pelos norte-americanos, e não apenas pelos norte-americanos, mas principalmente por eles, e manter viva a falsa ideia de que é uma guerra de Israel contra Hamas. Não é. É uma guerra de Israel para conquistar o território da Palestina, custe o que custar. Quantas vidas forem necessárias, eles irão eliminar se algo não for feito imediatamente. Há um genocídio em curso e qualquer tentativa de fingir que há acordo de paz ou proposta de paz e de cessar-fogo só colabora para mais mortes. É preciso que os países comecem a punir Israel de uma maneira muito mais efetiva, muito mais dura, cortando questões comerciais, diplomáticas, excluindo Israel de competições desportivas, culturais e etc., para que o povo de Israel perceba que está conduzido por um cidadão completamente insano e que pensa apenas em matar o povo da Palestina como uma meta, que isso não pode ser visto como meta de guerra, porque é um atentado contra uma população indefesa e civil. Só para, antes de devolver a palavra para você, David, a semana passada, quando Rafah foi atacada, Israel disse que 2 membros do Hamas foram eliminados. 2. Mas não falou das centenas de civis que foram eliminados. E isso é que é mais grave, porque as pessoas da imprensa também têm culpa, profissionais da imprensa também têm culpa, porque o jornalismo está sendo abandonado, assim como foi no caso da Ucrânia, nós vamos comentar sobre a Ucrânia daqui a pouco. O jornalismo foi reduzido a uma máquina de propaganda. E aí o sofrimento do povo da Palestina é visto como algo até necessário para justificar as mortes de um ou outro quadro do Hamas. Então, tudo é muito grave, David. Aqui estamos falando de civis, crianças, mulheres, idosos em especial, que estavam num abrigo de refugiados que foi um abrigo formado por orientação de Israel. Israel mandou que a população que estava numa determinada faixa em Gaza fosse para Rafah, para estar mais segura. E o que está acontecendo agora? Atacando campo de refugiados. Isso é o auge do desumano. Isso é um genocídio. Então, não acredito em nenhum tipo de cessar-fogo, porque existe um objetivo muito claro da parte de Israel, que é eliminar o povo da Palestina. Wellington, este plano de paz prevê, entretanto, que o Hamas liberte menores e idosos entre os reféns e também Israel liberte centenas de prisioneiros palestinianos que são mantidos em prisões israelitas. Entretanto, deste pronunciamento de Joe Biden, a que o Wellington se referiu como fazendo parte da campanha política de Biden, pela primeira vez ouviu-se da boca de Joe Biden, do líder norte-americano, a dizer que esta guerra precisa acabar. Precisa acabar, mas é apenas de boca. Porque o apoio logístico, o apoio com armas, continua sendo oferecido. Uma coisa é o candidato vestido de presidente dizer esta guerra tem que acabar. A outra é o presidente da República que tem uma caneta na mão
continuar fornecendo tudo o que Israel precisa, inclusive proteção com o veto nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança. É a maior segurança que Israel tem, não é? É o veto norte-americano. E isto aí é muito mais relevante do que palavras que se perdem ao vento. Entretanto, Wellington, desde que começaram estas condenações por parte de várias correntes internacionais, Benjamin Netanyahu deixou de fazer uma viagem aos Estados Unidos e os Estados Unidos também várias vezes manifestaram posições algo distantes daquilo que é a posição que o Estado israelita vai tomando. Como é que se pode perceber estas posições conjuntas ao mesmo tempo aparentemente díspares? É exatamente para causar uma confusão na opinião pública internacional. Porque está sendo planificado, David, um encontro de Benjamin Netanyahu com os representantes das duas casas parlamentares dos Estados Unidos da América. O que joga por terra toda esta aparente distância que está sendo construída e que está sendo apresentada como uma coisa real. Não existe realidade nisso, David. Israel, na verdade, é uma base militar que foi criada, povoada por judeus incautos, liderados por sionistas que patrocinaram o SS de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então existe uma base militar que virou país e que é habitada por pessoas, formando assim um escudo humano. É isso que está acontecendo. Israel precisa ser revisto como país. É por isso que a solução de 2 estados é urgente. Porque se Israel existe, não há como não admitir que a Palestina não seja um país. Somente dessa maneira nós teremos uma solução. Esse debate, se os Estados Unidos apoiam, entregam as armas por debaixo dos panos, como diz na expressão popular ou não, isso não vai reduzir o número de mortes. E nesse momento, enquanto nós estamos debatendo aqui, crianças, mulheres e idosos estão morrendo até de fome. Não tem comida, David. Não tem assistência médica hospitalar. Não tem nenhum tipo de amparo, não tem guarida. E ainda há os ataques para piorar a situação. Então, eu acredito que a verdade irá chegar, assim como está chegando, como falei há pouco, e vamos falar mais sobre isso, na Ucrânia, e a imprensa mainstream começa a falar sobre essa situação adversa na Ucrânia, vai chegar um momento em que a realidade sobre Israel em relação à Palestina terá que vir à tona. E, felizmente, para o nosso público, essa verdade não será surpresa, porque temos avisado aqui, não apenas eu, mas todos os comentadores aqui do canal, eles têm sido praticamente unânimes em fazer a advertência sobre um holocausto, eu que falo holocausto dentro de um contexto, não é, de falta de humanidade, mas um genocídio, não é, que está em curso e que a população civil da Palestina que é a grande vítima. Todo o resto aí é arranjo, é ganhar tempo para que a campanha militar seja consumada e todo o território da Palestina seja conquistado por Israel. Porque é isso que está acontecendo, se formos olhar de uma maneira fria. Wellington, o Brasil é um país que também comporta uma grande e considerável comunidade judaica. Esta semana, Lula da Silva, que já vem criticando a atitude de Israel há muito tempo e de forma aberta nos fóruns internacionais, quase que diplomaticamente, entre aspas, cortou relações diplomáticas formais com Israel. Portanto, retirando o embaixador, mantendo apenas a representação diplomática. E em meio a toda esta mobilização para uma ajuda mais concisa ao Estado palestiniano, a Dinamarca viu o seu parlamento chumbar o plano do governo para reconhecer o Estado palestiniano, à semelhança do que aconteceu recentemente com 3 Estados europeus. Exatamente, David. Mas o Brasil retirou o embaixador porque ele foi humilhado dentro de Israel e ficou um ambiente inviável para que ele continuasse as suas atividades diplomáticas lá.
Mas no dia seguinte, o Itamaraty, que é o órgão responsável pelas relações internacionais do Brasil, emitiu uma nota que é vergonhosa. Eu, como brasileiro, posso falar isso tranquilamente, né? Que culpa o Hamas por tudo que está acontecendo, quando qualquer pessoa sabe que isso não é verdade. Então não adianta tirar um embaixador num dia e culpar o Hamas no outro. É preciso culpar Benjamin Netanyahu e todos aqueles que apoiam Benjamin Netanyahu, porque estes são os culpados de verdade. E o Brasil está cada vez menor do ponto de vista diplomático e do ponto de vista da influência internacional. O Brasil que já conseguiu, em algum momento, ser protagonista, inclusive com uma boa influência sobre os iranianos naquela oportunidade, e que recuou com o plano nuclear e conseguiram ali bons resultados, mas não vemos mais aquela diplomacia. Lamentavelmente, o grande mentor daquela política diplomática brasileira faleceu este ano, que foi o diplomata Samuel Pinheiro Guimarães, que vai fazer muita falta na diplomacia brasileira, porque defendia um Brasil muito mais firme nos seus posicionamentos diplomáticos. Então, David, não adianta transferir o embaixador num dia e condenar o Hamas no outro. É a mesma coisa que Biden está fazendo quando diz que está negociando a paz e que, se não houver a paz, a culpa é do Hamas. É tudo igual. É o mesmo método, gerando manchetes dispersivas na imprensa, enquanto Israel continua com seu plano de matar civis. Wellington, volto a si, olhando para a questão que está a marcar o debate político, e não só a nível da Europa e seus aliados, nomeadamente Canadá, Estados Unidos da América e Austrália, que autorizam então o Ocidente de uma forma extensiva, autoriza a Ucrânia a usar os seus armamentos, ou melhor, armamentos fornecidos por si à Ucrânia contra territórios russos. Olha, David, sabemos, né, nós aqui que somos tão atentos a este tema e que há 2 anos temos comentado praticamente todos os sábados e em outros momentos, aqui na televisão pública, no canal de notícias também, né, que a NATO já está nesse conflito desde que ele começou, antes do começo dele, né? A NATO está nesse conflito no golpe de 2013, a NATO está nesse conflito no descumprimento dos acordos de Minsk, a NATO está nesse conflito na entrega de armas, que não é novidade alguma. Agora, a NATO está tentando parecer ser forte, não é? Quando é frágil. A NATO já perdeu o protagonismo, a NATO perdeu essa guerra para a Rússia. Vai perder oficialmente quando disser que está dentro da guerra. Mas, extraoficialmente, a NATO já perdeu essa guerra, porque nunca foi. E nisso eu tenho uma consciência muito tranquila aqui em relação ao nosso público. Eu sempre disse que era uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. E você é testemunha disso, David. Não vai me chamar de mentiroso agora. Então, diante disso, o que a NATO quer? Oficializar a presença dela? Outra vez? Né? Quais foram as armas utilizadas até aqui? Não são da Ucrânia. A Ucrânia não fabrica. Agora começaram a morrer soldados e militares de um modo geral da França, da Dinamarca, não é? Porque o exército ucraniano, ele já praticamente foi extinto. Aquela máxima, até o último ucraniano, ela foi uma profecia, ela está se cumprindo. Então, outro mito que está sendo criado é de que a NATO cresceu. A NATO não cresceu, ela inchou, ela está inchada de países que não têm dinheiro sequer para pagar os 2% que deveriam pagar, e por isso temem que Donald Trump chegue ao poder, porque ele disse que irá cobrar os 2% de todo mundo que está dentro da NATO, ou então os norte-americanos saem da NATO. Como é que isso é crescimento? Isso é inchaço, é doença. A NATO ficou doente, está inchada. Não é?
Quais são as armas que foram investidas ao longo desses anos pela NATO? Tecnologia obsoleta. Não consegue parar as armas russas, não consegue atingir a Rússia. É uma vergonha. Tanto dinheiro, um mar de corrupção, e agora vem com essa de que vai permitir que a Ucrânia ataque solo russo. Na verdade, isso aí é um decreto de Terceira Guerra Mundial, só que ninguém vai ter a coragem de apertar primeiro o gatilho, ou o botão, dependendo da arma que... Né, porque se for nuclear vai ser um botão. Mas o que acontece, David, é que não leram o livro escrito há antes de Cristo, A Arte da Guerra. A NATO não leu esse livro. É preciso conhecer o inimigo, depois conhecer a si mesmo. A NATO subestimou a Rússia, não é? Dizia que a Rússia estava fabricando armas com chip de enceradeira e de liquidificador. Isso foi notícia, inclusive, na imprensa mainstream da NATO, não é? Máquina de propaganda. Depois disseram que eram superpoderosos, que os Javelins, os Abrahams, que todo dia, toda semana um nome bonito. Todos falidos no campo de batalha. Então não conhece a si mesmo. Não conhece o inimigo, não conhece a si mesmo. Não leu o livro A Arte da Guerra. E agora, como recurso último, mas não por conhecimento da arte da guerra, está querendo parecer forte quando é fraco. E essa propaganda não pega mais, porque a NATO virou piada mundial. Ninguém tem medo mais das ameaças do bloco da NATO. E virou isso aí. Sabe por quê? Porque a China dá suporte à Rússia, a Coreia do Norte e o Irã. Não é Rússia sozinha mais, e todos já têm consciência disso. Por isso, se ousarem atacar o solo russo, o decreto de Terceira Guerra Mundial estará dado, e a Rússia sempre avisou, e tudo que a Rússia avisou até aqui, ela cumpriu, que irá responder à altura. E responder à altura, nesse caso, será com armas nucleares. E aí é se preparar para uma tragédia sem precedentes. E eu que estou aqui na Europa, espero que eu fique um pouco distante para conseguir fugir e contar a vocês o que vi. Caso contrário, façam uma homenagem aí de quem avisou, não é, e não foi ouvido. Wellington, é um desfecho que ninguém deseja que venha a acontecer. Agradecimentos extensivos também ao Wellington Calazans. Wellington, muito obrigado pela presença, mas sobretudo pelos comentários prestados aqui na edição de hoje, e nós voltamos a estar juntos no próximo programa.